Noline Adesivos. Adesivos, logomarcas, banners, cartões de visita, placas, etiquetas e demais produtos em comunicação visual. Acesse nolineadesivos.com ou pelo telefone 9116 1118. Noline Adesivos. A prevenção da hipertensão arterial deve ser feita em todos os momentos da nossa vida. Desde jovens já podemos adquirir hábitos mais saudáveis que irão ajudar a combater até mesmo outras doenças. Para ficar longe do estresse, que é um dos causadores da hipertensão, podemos procurar atividades que acalmem a mente, como caminhadas e meditação. Cuidar da hidratação bebendo água e mantendo uma alimentação rica em frutas, vegetais e legumes também ajudará a prevenir a doença. Porém, se você estiver sentindo sintomas como dor de cabeça, falta de ar, visão borrada, zumbido no ouvido, tontura e dores no peito, procure imediatamente ajuda médica. Belic Filmes. Faça o seu ensaio fotográfico, vídeos, aftermoves. O WhatsApp 971504599. Seja épico. 3VL. Mais energia no ar. Só aqui na 3VL. A CCI Proteção Veicular. As melhores coberturas e benefícios do mercado. Oferecemos cobertura contra roubo, furto, colisão, incêndio e fenômenos da natureza. E ainda benefícios como assistência 24 horas, carro reserva, cobertura de terceiros e de vidros. Associe-se e pague seu primeiro boleto só em dezembro. Estamos na Avenida São Paulo, número 701, no centro de Ibirité. Telefone 3472-3030. A CCI Proteção Veicular. Há 10 anos fazendo mais por você e por sua família. Restaurante Brasil Grill, de domingo a domingo, self-service com churrasco, comidas e petiscos deliciosos, pertinho de você, no Center Shopping Ibirité. Rua José Maria Taitson, número 351, no centro de Ibirité. Um filho certamente é uma bênção, mas ser pai e mãe na adolescência pode representar desafios maiores do que os jovens podem imaginar. Para evitar a gravidez na adolescência, use camisinha. Além de prevenir uma gravidez fora de hora, protege você de inúmeras doenças sexualmente transmissíveis. Sua saúde física e mental e seu planejamento de vida devem estar em primeiro lugar. Cuide-se. Está sentindo que vai ficar gripado ou resfriado? Não use nenhum medicamento. Antes de tudo, procure um profissional de saúde. Antes de tossir ou espirrar, cubra a boca com lenços descartáveis ou com um antebraço. E logo em seguida, lave as mãos com água e sabão ou use álcool em gel. E para evitar que o vírus da gripe chegue a outras pessoas, evite lugares com grande aglomeração, dar beijos, abraços ou aperto de mão. E não compartilhe alimentos nem objetos pessoais, como toalhas, talheres, garrafas e copos. Lembre-se, quanto mais... A CCI Proteção Veicular. As melhores coberturas e benefícios do mercado. Oferecemos cobertura contra Olá, boa noite, está no ar mais uma edição do Direito em Foco ao vivo pela 3VL para todo o Brasil. Acesse radio3vl.com, também pelo nosso aplicativo, para você que mora em Ibirité pela frequência 87,5. WhatsApp liberado 994887601, 994887601. E atenção, hein? Também estamos ao vivo pelas nossas redes sociais, Facebook 3VL, canal no YouTube, canal 3VL e no Instagram, @3VL Web Rádio. Boa noite, Isabela Gonçalves. Boa noite, Adeilson Mendes. Boa noite, Túlio. Boa noite a todos os nossos ouvintes e aos nossos internautas. É um prazer nós recebemos aqui conosco o Adeilson Mendes. É uma pessoa sensacional. Eu já tenho contato com ele já há um tempo, né? Nós fizemos o Mastermind e a apresentação dele é, assim, impressionante. A retórica dele. Chegou a gravar alguns podcasts para a Rádio 3VL também, espetacular, viu? Ele é contador, né? Especialista em lucratividade. Além disso, ele ministra várias palestras, né? Voltadas para o empreendedorismo. E eu acredito que elas também são voltadas... Ela tem um cunho motivacional também, né?
Depois... Ai, gente, peraí. Depois ele também pode contar um pouquinho da história dele pra gente. Você conta no final da sua história, lá da sua infância, que eu acho assim linda, e eu acho que você devia deixar isso aqui pra todo mundo, sabe? Que esteja passando algum momento difícil e você mostrar que é possível superar. Mas vamos lá. Então, inicialmente, muito obrigado por estar aqui conosco. Tá? Eu que agradeço, Isabela, Túlio. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Espero que possa agregar um pouco de conhecimento a todos e que possa ser um momento de muito crescimento para todos nós. Ah, com certeza será. Olha só, quero mandar um abraço para Tamires, que está nos assistindo. Muito obrigado por estar aqui nos acompanhando, né? E a todos os nossos amigos que estão aí também conosco. Vamos lá. Adeilson, você poderia... O nosso tema, na verdade, nós iremos tratar sobre a falência, né, voltada para pequenas, para as micro e pequenas empresas, certo? Só que esse é um tema que nem todo mundo tem conhecimento. Então, antes de falarmos sobre falência, será que você poderia explicar para os nossos ouvintes quais são essas modalidades, em que consiste, na verdade, essas pequenas empresas, que, na verdade, o termo correto seria sociedade empresária, né? Pode explicar para a gente, por favor? Isabela. Excelente sua pergunta. Quando se fala em pequena empresa, é muito difícil da pessoa conseguir contextualizar simplesmente pelo tamanho dela. E a melhor forma de demonstrar qual é o tamanho de uma empresa, e que é o que o governo utiliza como parâmetro, é o faturamento. Então, o tamanho da empresa ela é dimensionado pelo faturamento dela. Então, uma pequena e média empresa, ela chega a ter um faturamento entre 3 milhões e 600 mil ano a 4 milhões e 200, que são justamente as bases que o governo utiliza para a forma tributária que vai acontecer ao longo do ano. Então, a pequena e média empresa, ela Exato. Tem que ter um faturamento anual de até quanto? 4 milhões e 200 mil. Pequena e média. Pequena e média. Ok. Então, quando a parte for te procurar, a primeira coisa que ela vai ter que te informar é isso. Qual é o faturamento da empresa? Qual o faturamento? Existe uma grande confusão, porque às vezes você pode ter uma empresa que tem 2 funcionários que faturam 8 milhões por ano. E perante ao fisco, ela não é uma pequena empresa com base no faturamento. Então, realmente é uma ótica de se olhar um pouco diferente de simplesmente pela quantidade de funcionários ou pela quantidade de lojas, e sim pelo faturamento. É a forma tributária de se olhar o tamanho de uma empresa. Entendi. Então, nós temos a pequena e a média empresa. Agora, será que você pode explicar também, né? A gente escuta muito falar da EIRELI, né? Legal. Que é o empresário individual de responsabilidade limitada, não é isso? Tem também um valor que ele tem que ter do faturamento anual para ser Legal. EIRELI? Sua pergunta é interessante, Isabela. Na verdade, existem vários formatos jurídicos que, quando a pessoa for abrir a empresa, ela pode se enquadrar com a melhor forma societária. E é sempre bom ressaltar que a forma societária ela não influencia na forma tributária. São duas coisas distintas. Então, no momento da constituição da empresa, o empresário ele vai escolher ali a formatação societária do negócio. E dentre essas formatações, existe a EIRELI, existe a empresária individual, existe a empresa limitada, existe a sociedade anônima. Lembrando que, ao longo da vida da empresa, isso pode ser alterado. Então, quais são as formatações jurídicas? Primeiro, a limitada, que é a mais comum. É aquela que contém pelo menos 2 sócios dentro do quadramento jurídico. E aí, por que ela é chamada de limitada? Porque os 2 sócios eles se juntam, constituem um capital social para a empresa, e a responsabilidade civil dos sócios fica limitada ao patrimônio líquido da empresa, que é constituído pelo capital social e pelos lucros acumulados ao longo dos anos. Então, toda a responsabilidade da empresa ela está limitada, por isso que tem aquele LTDA, ao valor do capital social da empresa ou do patrimônio líquido, se assim já tiver constituído um lucro. E é sempre bom ressaltar que essa responsabilidade é limitada se, no caso de uma falência, por exemplo, os bens do sócio eles não correspondem com os bens da empresa, exceto se for considerado que foi por dolo ou má-fé, né? Porque, então, por isso que é interessante a constituição da sociedade empresária na modalidade limitada. Exato. Né? Porque o patrimônio dos sócios, né, não irá se confundir com o patrimônio da pessoa jurídica, correto? Correto, exato. Então, na verdade, todos os atos
praticados por aquela sociedade empresária, por aquela empresa, pela pessoa jurídica, serão respondidos por ela, pelo capital que estiver devidamente integralizado. Perfeito. Né? Então, os sócios, pessoa física, não respondem. Não respondem. Salvo se houver má-fé, aí, né, tem que ter medidas judiciais para entrar com a desconsideração da personalidade jurídica e atingir o patrimônio dos sócios. Perfeito. Né? Na Eireli, ele já está totalmente protegido. Exato. O que acontece é o seguinte, antes mesmo de entrar na Eireli, o pessoal reclamava, falou, olha, mas eu não tenho um sócio. Lembra, todo mundo, às vezes, o que aqueles empresários faziam? Pegava uma tia e colocava com 1% na empresa, né? O brasileiro sempre arrumava um jeitinho de resolver isso para que viesse blindar o patrimônio. E aí o governo criou o empresário individual. O que é o empresário individual? É aquele empresário que pode abrir a empresa sozinho, só que o ponto negativo do empresário individual é que os bens dele correspondem com os bens da empresa, eles se misturam. Não tem diferenciação. Não tem a blindagem do patrimônio. Diferente da limitada. Entendi. E aí começou a surgir as reclamações. Poxa, mas eu não tenho sócio e eu vou ter que começar a abrir a empresa e os meus bens estão juntos com os bens da empresa, mas são coisas diferentes. Foi daí que surgiu a Eireli, que é o empresário individual, mas com a responsabilidade limitada. Ok. É porque no empresário, o Eireli, que é o empresário individual com a responsabilidade limitada, apesar dele ser empresário individual, o patrimônio dele está resguardado. Exato. Ou seja, ele está limitado àquela atividade empresarial. Que não irá atingir o patrimônio pessoal dele. Exato. Olha, agora, uma coisa que eu tenho dúvida, porque qual que é a diferença do ME? O que é o ME, legal. que eu falo assim, às vezes eu pego lá e falo, gente, vem lá, vamos supor, cantina do João, LTDA-ME. O que é isso? O que é isso? Eu falo, gente, meu Deus mistura, do céu. Né? Que pergunta interessante. Mas aqui, antes essa questão do Eireli aí, isso é recente, não, né? Não, o Eireli já existe já há algum tempo. E é sempre bom ressaltar que para você ser Eireli, porque tem a figura do empresário individual. Sim. Mas para você ser Eireli, você tem que integralizar um capital mínimo de 100 salários mínimos. O capital social da empresa mínimo tem que ser de 100 salários mínimos integralizado. Entendi. Porque tem como você subscrever o capital. Só vamos explicar aqui para os esse nossos negócio dos ouvintes. bens também que você falou, é interessante, né? Essa mistura, né? Talvez do talher e os bens. Explica para os ouvintes o que é integralizar. Pois é, e a Eireli também, né? É bom deixar claro também. Explica para eles o que é, porque às vezes o leigo não vai entender o que é integralizar. Qual que é o significado disso? Vamos lá, quando os sócios eles vão constituir a empresa, eles vêm com a promessa, olha, eu vou montar uma empresa com a Isabela, você entra com 500 mil, eu entro com 500 mil, nós vamos constituir uma empresa com R$1 milhão. Só que, olha, Isabela, eu não tenho os 500 mil agora, só tenho 100 mil. Então nós vamos subscrever que eu vou ter a promessa de entrar com esse capital na empresa no futuro, mas eu só vou colocar R$100 mil. Então eu tenho uma promessa de 500 mil e vou colocar 100 mil. Os 500 mil são a subscrição do meu capital. Os 100 mil que eu estou aportando na empresa é a integralização do capital social. É o dinheiro que de fato já adentrou dentro da empresa, da organização. E os outros é como se fosse uma expectativa. Uma expectativa de entrada. De que ele vai entrar. Exato. No caso da Eireli, os 100 salários mínimos já tem que estar já integralizados. A pessoa já tem que entrar com a empresa iniciando com um capital social de no mínimo 100 salários mínimos. O que ele está falando, Túlio, que é a Eireli, que é a empresa individual de responsabilidade limitada, né? Porque na maioria das vezes, as pessoas não... Tem também a questão do faturamento, que é um faturamento menor, não é? Na Eireli? Na verdade, a questão a questão tributária não confunde com a questão societária. São duas coisas diferentes. A pessoa pode ser uma Eireli com um faturamento gigantesco. Exato. É mesmo? Como pode ser uma limitada com um faturamento pequenininho. São duas questões separadas. Uma é a questão tributária e a outra é a questão societária. E até respondendo a sua pergunta da dúvida da ME, e às vezes aparece EPP, a ME é mais comum porque é empresas menores. EPP é menos comum porque são empresas maiores. O que separa uma ME de uma EPP? Aí não é enquadramento societário, é um enquadramento tributário. O que vai determinar se a empresa é ME ou EPP é o faturamento dela. Então, no caso seria anual, mensal, não? Mas fala anual. Explica o que é ME. ME é microempresa. E a EPP? É empresa de pequeno porte. Ok. Então, ME, gente, é microempresa e a EPP é empresa de pequeno porte. Exato. E a ME, como é que você configura a ME? Uma empresa que fatura até 360 mil ano. É uma ME. Então, quando você vê lá a lanchonete do seu João, ME é porque a empresa dele fatura até 360 mil anual.
E aí quando você pega uma outra lá, indústria de cosméticos, PP, é porque ela fatura acima de 360 mil ano e até 3 milhões e 600. Há uma divergência aí entre o trabalho desenvolvido pelos contadores e nós, no departamento de jurídicos, é porque é o seguinte, o microempresário, quando a gente fala ME, lá no Código Civil, ele não está descrito como... Ele não detém personalidade jurídica. Então, eu já peguei alguns casos que, às vezes, só coloca, igual eu estou dando exemplo, Cantina do João ME, só isso. Então, nós entendemos que ele não tem personalidade jurídica, porque lá tem um rol que é taxativo. Quais são? Associações, fundações, e lá está expresso EIRELI, né, as sociedades também limitadas. Aí a gente entra em conflito. Com a visão do contador. O que acontece é que a legislação brasileira, ela não é feita para ser entendida, né? São um monte de leis desconexas que não se conectam em momento algum. Então, o cara que faz a lei para tributar não é o mesmo que faz a lei para penalizar. São pessoas diferentes, com conhecimentos diferentes, com objetivos diferentes, e aí acabam montando um Frankenstein, e às vezes a Receita Federal tem um entendimento, a Justiça do Trabalho tem outra, a Justiça Federal tem outra, e cada um tem seu entendimento na sua visão dentro do seu enquadramento. É igual quando a gente coloca aqueles 6 na mesa aqui, e um enxerga 9 e outro enxerga 6. Sim. Sempre vai ter essa divergência, porque são visões diferentes sobre um mesmo tema. Mas é bem complexo. E é importante ressaltar que não existem, por exemplo, a questão da personalidade jurídica. Você falou do EIRELI, está lá encaixado. A ME é enquadrado dentro de tributação. Seria para fins tributários, Fins tributários. É o tamanho da empresa. E a EIRELI tem o empresário individual e também tem o MEI. Isso. O MEI é o microempreendedor individual. Nossa. Que é aquele que pode faturar até 81 mil ano. Ou seja, até R$ 6.750 por mês ou 80 mil ano. E só é constituído por ele mesmo, não tem sócios. E ele pode ter até um funcionário, desde que esse funcionário receba até o salário mínimo da categoria. Ah, tá. Então nós temos o MEI, que é o microempreendedor, é aquele que está começando, e ele tem regras muito simples, porque o MEI é um tipo de enquadramento societário transitório, que é para ele começar uma atividade e depois ele subir, seja para uma EIRELI, seja para uma sociedade limitada, seja para um outro enquadramento jurídico. Agora uma pergunta que foge um pouco, né, mas está relacionado com a crise financeira que nós estamos passando. Aumentou o número de empresas? Que bom que você perguntou, Isabela. Esse tema é interessante, porque da último levantamento que fizeram, nos últimos 3 anos, mais de 358 mil empresas quebraram no Brasil. E o número vem subindo. No último ano para cá foram 38% o número de empresas que quebraram. E isso se dá não só pela crise financeira, tá? Por quê? Porque mesmo em crise financeira tem empresas crescendo. Mesmo com crise financeira, tem lojas abrindo, tem empresas expandindo, dobrando o faturamento. O setor de cosméticos é um ótimo exemplo disso. Então, a crise não é o único fator que leva as empresas a quebrarem. Eu acredito que o principal fator que leva as empresas a quebrarem, segundo o Sebrae, uma em cada 4 empresas quebram nos primeiros 2 anos, é a falta de planejamento. A falta de um plano de negócio muito estruturado faz com que a empresa não suporte as adversidades que ela vai sofrer pelo tempo. Porque dificuldades toda e qualquer empresa vai passar. O que acontece é que umas estão preparadas e outras não. Mas como... Então, como que nós... Existe algum trabalho a ser feito para poder capacitar, né, ou auxiliar a essas pessoas que estão ingressando no mercado para que elas não venham a sofrer, né, esse efeito drástico de quebrar lá na frente? Perfeito sua pergunta, Isabela. A melhor forma de evitar esse problema futuro é através de um bom plano de negócio. É um planejamento de como vai funcionar o negócio dele. Porque o que acontece, Isabela? Existem basicamente 2 tipos de empreendedores. Basicamente 2. Existem mais? Existem. Mas basicamente 2. Quais são? Aquele que empreende por oportunidade e aquele que empreende por necessidade. Como é que a gente diferencia eles? Eu estou passando aqui na rua e vi que aqui está faltando uma padaria. Eu tenho condições para poder vir cá e instalar uma padaria porque eu sei que aqui tem demanda. Esse é um empreendedor que empreende por oportunidade. Ele vislumbra ali uma oportunidade. É o caso, por exemplo, do patinete Yellow. O cara pensou numa ideia, viu uma oportunidade, falou, poxa, não tem ninguém fazendo. É a minha oportunidade, eu vou empreender. Esse
Sim. Essa pesquisa também de mercado antes também é muito interessante, faz muita diferença também, né, Deilson? Com certeza. Analisar se aquela cidade, aquela região demanda... oferece determinado serviço, Isso, tem isso. determinado produto, fazer uma pesquisa de mercado antes. Isso faz toda a diferença. Isso está dentro do plano de negócio. Dentro do plano de negócio, você tem que fazer uma pesquisa de mercado. E aí o empreendedor que empreende por oportunidade, geralmente, ele tem uma cartela de mercado maior. Por quê? Porque ele já enxergou a oportunidade, já está evidente ali que tem a oportunidade que ele precisa. Já tem um público, ele identifica. Agora, qual que é o problema? É que a maioria dos empreendedores, eles empreendem por necessidade. E aonde está o problema disso? Eu estava trabalhando na empresa, fui demitido e recebi um acerto em FGTS. A gente vê muito isso. E aí eu não tenho, às vezes, não estou capacitado para voltar para o mercado, porque eu fiquei muitos anos, às vezes, na empresa, não me preparei para esse momento adverso. E a minha única saída é empreender. A pessoa não empreende porque ela viu uma oportunidade, ela não empreende porque ela gosta. Ela empreende porque está com dinheiro e tem que fazer esse dinheiro render. Eu estou lembrando agora de uma reportagem que na verdade, eu assisti, foi até no programa da Ana Maria Braga. Show de bola, cultura, show de né, bola, também. claro, com certeza. Aconteceu justamente isso. Tinha uma pessoa que ela trabalhou anos na empresa, aí ela foi mandada embora, e ela falou, e agora, o que eu vou fazer? Sabe o que ele fez? Ele começou a vender brownie, e o negócio deu tão certo, que ele assim, expandiu, aí ele montou uma loja, depois montou outra loja. Que legal. Então, assim, são casos assim, São casos assim. Acho que de superação, na verdade. Ele teve que sobreviver. Né? Então, não foi porque ele quis empreender, foi porque o mundo empurrou ele para empreender. Mas qual que é o problema desse contexto? De quando você empreende por necessidade? Como você está empreendendo por necessidade, você tem um tempo muito curto para planejar um negócio. Entendi. Você já precisa começar a executar, porque você precisa da renda daquela empresa para pagar suas contas em casa. Sim. E um negócio, Isabela, ele não dá lucro de um dia para a noite. Você precisa de um tempo de maturação. Quando o empreendedor ele faz o planejamento de negócio, faz a pesquisa de mercado, ele começa a ter uma noção de quanto que ele precisa vender, quais são as metas dele, para ver em quanto tempo ele vai ter o payback. O que é o payback? É o retorno do investimento que ele fez. E a média é que esse payback volte em 2 anos. Então é muito comum no início de um negócio, o empreendedor nos 2 primeiros anos não ter lucro. Agora, uma pessoa que está desempregada, precisando do dinheiro da empresa para pagar as contas, pode ficar 2 anos sem ter lucro? Então o que acontece? Ela não pode. Então ela começa a descapitalizar a empresa para pagar as contas pessoais. Então ela começa a utilizar do giro da empresa. Aí mistura, né? Também ele pega às vezes dinheiro do capital do pessoal para misturar na empresa e vice-versa. E aí o descontrole financeiro, a falta de planejamento faz com que ele acabe misturando tudo, às vezes gastando mais do que deve. Por quê? Porque uma coisa que as pessoas confundem muito: faturamento não é lucro. As pessoas confundem faturamento com lucro. Eu adoro as histórias de empreendedores de chocolate. Aí faturou 1 milhão no ano. Legal. Mas quanto que foi o lucro desse faturamento? Porque pensa, um chocolate tem um ticket baixo. Ela vai precisar de equipe de vendas, ela precisa de marketing, ela vai precisar desgastar, ela vai precisar de gasolina, transporte. Para vender 1 milhão de chocolate, a margem de lucro dela provavelmente foi muito pequena. É como se fosse, por exemplo, deixar um dinheiro em caixa ali, toda a empresa, que é essa questão do faturamento, né? Talvez os dois peguem e dê essa ripa no dinheiro e acaba com o dinheiro todo. Exato. Tem que ter essa... Tem que ter essa percepção. Vou dar um exemplo, claro. Vamos supor que eu tô trabalhando na empresa e fosse mandado embora em setembro. Peguei um bom acerto e eu pensei, agora, o que eu vou fazer da vida? E aí eu vou lá e penso, tive uma brilhante ideia. Eu vou montar uma loja de brinquedos. Tá chegando outubro, época boa, eu vou lá em outubro, monto minha loja de brinquedo. O que vai acontecer dia 12? Vai bombar de vender. Por quê? Porque é uma época boa de vendas. Aí eu penso, poxa, acertei um bom negócio, eu peguei meu dinheiro e investi num bom. E aí vem novembro, o que tem? Primeira parcela, 13º. E aí, racha de vender, falo, ai, coisa boa, acertei o caminho, por que eu não descobri isso antes? E aí vem dezembro, mais 13º, uma injeção no mercado, todo mundo feliz da vida e a loja dele tá explodindo. Esse cara já tem 3 meses de faturamento bombando, o que ele pensa? Eu vou pra praia, eu vou pra Disney. Pega os meninos, leva pra Disney e aí chega janeiro. Alguém compra presente, brinquedo em janeiro? Janeiro é um mês morto, não tem ninguém. Aí chega fevereiro, carnaval. Alguém vai comprar presente, brinquedo em carnaval, material escolar? Escola de menino? Aí chega abril, chega março, imposto. Chega em abril, esse cara já quebrou. Se ele não tiver um bom fluxo de caixa para suportar os meses de adversidade, ele quebra. Por isso que eu falo que a falta de planejamento, a falta de um plano de negócio faz muitos negócios quebrarem. Por quê? Porque se nos meses de outubro, novembro e dezembro, que ele faturou bem e provavelmente lucrou bem, ele fizesse uma reserva financeira para suportar os meses de adversidade,
ele poderia suportar com muito mais tranquilidade esse momento. Mas os empreendedores, eles não têm o hábito nosso cultural também de guardar, de planejar, para que tenha uma empresa cada vez mais saudável. Só interromper um minutinho. Olha só, a Tamires está dizendo parabéns pelo trabalho, Isabela Gonçalves. Muito obrigada, está acompanhando, né? O João Francisco também está nos assistindo e o doutor José Geraldo também, né? Ele não está aqui, mas está acompanhando. Pelo Facebook também, para você participar pelo WhatsApp 99488-7601, 99488-7601. E a oportunidade é agora, gente, de tirar suas dúvidas. Legal. Né, com o nosso especialista aqui. Então, vamos lá. Já a gente explicou por que muitas empresas não permanecem no mercado, né? O contador, ele orienta sobre a modalidade empresarial de acordo com o objeto social, não é isso? Exato. De acordo com o cliente, ele chega para a gente falando quais são as expectativas dele, seja de faturamento, seja se vai ter sócio ou não. E através desse contexto que o cliente traz, nós vamos mostrar o melhor enquadramento tributário e societário para o cliente. Porque nem sempre o melhor enquadramento, ele é por exemplo, o Eireli. Ou, às vezes, por exemplo, não é uma limitada. Então, a gente vai entender qual é a melhor, aquela que melhor atende a necessidade do cliente, tanto a societária quanto a tributária, para que lá na frente ele não venha correr riscos. O que acontece muitas vezes, Isabela, o contador às vezes não orienta muito bem o empreendedor, e aí ele vai lá e abre uma empresa individual, que aí ele se torna um empresário individual, e ele não sabe os riscos do empresário individual, que é que os bens pessoais misturam com os bens da empresa. E aí lá na frente, quando ele encontra um problema, os bens dele entram em jogo numa disputa judicial e ele não sabia, e aí dá vários conflitos, várias dores de cabeça por uma falta de orientação, entendeu? É muito importante pro contador, porque fica sempre aquela briga, te falei, não falei, te falei, não falei. Tudo que fizer, deixar registrado. Então, se ele orientar o cliente quanto a essas sanções que ele pode ocorrer por causa do enquadramento societário, é muito importante que ele dê uma cartilha para o cliente, para ele ler, para ele assinar, de que ele está ciente de todos os riscos. Isso é muito importante, a gente faz isso muito com o MEI, o microempreendedor individual. Quando o MEI, ele paga R$50 por mês de imposto. Quando ele precisa ser desenquadrado, ele sai às vezes de pagar R$50 por mês para começar a pagar 4%, 5% de imposto sobre o faturamento. E várias outras taxas. E às vezes ele é pego de surpresa. Então é muito importante o contador orientar esse MEI sobre todas as consequências de mudar o seu enquadramento societário, entendeu? Agora, um assunto que o Brasil inteiro comenta, né, e que ninguém aguenta, é a carga tributária. A carga tributária no nosso país, ela é muito alta. A carga tributária no nosso Brasil, ela foi sofrendo ao longo dos anos aumentos recorrentes, o que impactou diretamente no preço final para o consumidor e na margem de lucro para o empresário. Então, sim, nós temos uma carga tributária muito pesada. Para quem quer empreender, ele realmente encontra desafios. E o governo, querendo ou não, ele acaba forçando a sonegação de impostos. Porque muitos empresários só negam imposto porque o Brasil poderia arrecadar muito mais se tivesse uma taxa menos agressiva. Na sua concepção, eu não sei, né, também se isso é ser permitido aí por a questão da Constituição, né, também, que a gente vai nas questões jurídicas. Mas nós vemos os exemplos de alguns países, né, que existe, às vezes, um imposto único. Legal. Esse imposto único, ele coíbe a prática da sonegação. Perfeito. O Brasil, inclusive, está estudando já a possibilidade de colocar um imposto único. O que acontece? As questões políticas acabam atrapalhando muito, né? Mas o Brasil está estudando. O que acontece com o avanço da tecnologia, com a adesão ao imposto único, sim, vai inibir muito a prática de sonegação. Na verdade, já vem inibindo. As maquininhas de cartão, elas já vem inibindo bastante. Hoje, a maioria das pessoas pagam com cartão. Todo mundo hoje, eu não ando com dinheiro, várias pessoas já não andam com dinheiro mais. Então, o uso da maquininha, porque a máquina de cartão de crédito, ela já avisa o governo em tempo real o que está passando na maquininha. Então o governo já sabe pelo menos o faturamento da maquininha em tempo real. Então já dá uma inibida na questão da sonegação. Então ele já tem uma ideia do faturamento da empresa, é isso? Exato, em tempo real. Através da maquininha de cartão de crédito. Inclusive existem auditorias específicas só para a maquininha de cartão de crédito e várias pessoas que não poderiam, por exemplo, os MEI, que pode faturar até 81 mil anos, estavam faturando 100, 200 mil por mês e eles pegaram pela maquininha. Gente, que legal, é assim, né?
E assim, o governo está trabalhando para poder reduzir. Por exemplo, existem em outros estados benefícios. Uma vez que você começa a solicitar nota fiscal de tudo, você, na sua declaração, por exemplo, de IPTU, você declara todos os gastos que você teve e você ganha abatimentos no seu IPTU pela quantidade de notas que você consumiu. Isso força o cliente também final solicitar o estabelecimento. É porque, em regra, as pessoas não emitem nota fiscal. Exato. Né? Então, às vezes, quando você vai comprar uma roupa... Você não sabe se a pessoa emitiu ou não. Você não sabe se ela emitiu. E se você não cobrar... E acaba que a gente é chato, né? Quando fala, você podia, emitir por gentileza... Ou então... Só faz cara feia, vai lá pro fundo, fica 1 hora para poder emitir a nota. Ou então você vai hospedar num hotel, aí você fala, você poderia, por gentileza, emitir a nota fiscal? Exato. A pessoa já te olha assim, né? Não, e o Brasil ele é muito complicado, porque, assim, Isabela, às vezes você vai alugar um serviço, o cara pergunta, com nota ou sem nota? É uma prática. Gente, médico, quanto que é consulta? Com nota ou sem nota? Ai, meu Deus, não, esqueci que eu tô Já tem uma pergunta padrão também, né, pessoal? Né? Até mesmo quando vai fechar algum tipo de serviço, né? Com a nota já é um valor, altera sem ali aquela nota, questão toda. Porque a pessoa já não, mas assim, mas eu não tô falando qual médico, tô falando médico sim. em forma geral. Isso assim, você escuta, o médico fala. Isso acontece em todas as profissões, Isabela. Você quer com nota ou sem nota? Já é um padrão, né? O pessoal. Já é um padrão. E isso é um desvio. E aí é muito triste porque aquela pessoa que pede nota ou sem nota é a mesma que vai no protesto reclamar do político. Né? Tipo assim, roubando, tá? Tá certo. O governo tem. As práticas de corrupção são visíveis no nosso país e são tristes. Mas o erro dele não justifica o meu, né? Então não é porque o outro tá roubando que eu preciso roubar. Para mim poder ter legitimidade, para poder exigir um país honesto, que não tenha corrupção na política, eu primeiro preciso ser o que não vai se corromper. E quando você sonega imposto, por mais que as pessoas falam que imposto é crime, você tá realmente sonegando também. E a artigo 5º da Constituição, ninguém é obrigado a nada, a não ser por força de lei. Mas existe a lei que obrigue a gente a pagar o imposto. Então, tem essa disrupção. Entendi. Agora, explica aqui para os nossos ouvintes o que é um processo de falência. Legal. O que é um processo de falência? A empresa ela vem passando por todas as intempéries e aí ela começa a se enrolar financeiramente. Que eu começo a atrasar o seu pagamento, eu começo a atrasar o do Túlio, e aí daqui a pouco eu não tô conseguindo mais nem olhar na cara de vocês, já tô indo para outro canto, e aí você começa a entrar com ações para poder cobrar o dinheiro e não tem perspectivas, a empresa vai se afundando em dívidas. Quando que acontece e o que é o processo de falência? É quando a empresa ela não tem mais a capacidade financeira de arcar com os compromissos que ela tem. Por quê? Porque às vezes eu estou devendo, mas ainda assim eu tenho capitais a receber lá fora, eu tenho às vezes um crédito no banco para poder te pagar. Então, por mais que às vezes o meu caixa esteja apertado, futuramente eu consigo te pagar. Quando isso se torna inviável, é o estado de insolvência, é quando eu não tenho capacidade de pagar os meus credores, aí começa a surgir o processo de falência, que pode ser solicitado tanto pelo credor quanto pelo próprio dono da empresa, né? Então, nós temos o processo de falência e muito se fala também em plano de recuperação judicial. Legal. Explica também para o pessoal qual que é a diferença da falência e do plano de recuperação judicial. Legal, essa pergunta ela é excelente, viu, Isabela? Porque dá a oportunidade de explicar o seguinte. Quando, vamos supor, um credor, ele está tão injuriado com o devedor e ele processa e pede uma falência, o governo vai adquirir, o juiz vai adquirir critérios para pagamentos dos credores. Então ele vai, por exemplo, ele vai mandar penhorar todos os bens do sócio, se for empresário individual, até os bens pessoais, para poder vender e pagar os credores. Só que aí vai entrar numa ordem de, por exemplo, funcionários e impostos primeiro. E aí vão ter critérios de credores mais relevantes e credores menos relevantes primeiro. E aí pode ser que esse credor que entrou com a ação talvez nem receba. Tem esse risco. E quando você pede a recuperação judicial, o que é? Quando os credores eles acordam que vão aceitar uma recuperação judicial da empresa, eles estão falando o seguinte: olha, nós vamos dar um tempo para a empresa respirar, nós não vamos cobrar, nós vamos dar um prazo de mais ou menos 2 anos para que uma outra pessoa. O que acontece na recuperação judicial? O juiz designa um administrador judicial. Então, o diretor daquela empresa, o administrador daquela empresa é afastado, é colocado uma outra pessoa dentro da empresa, as dívidas anteriores são congeladas, e aí ele ganha um novo fôlego para tentar reverter a situação da empresa, para que daqui a 2 anos ele volte a negociar as dívidas passadas. Nós tivemos, foi da Varig que aconteceu? A Varig foi um exemplo.
Ela entrou no plano de recuperação judicial ou foi falência mesmo? Ela entrou no plano, mas não conseguiu e faliu. Ela entrou no plano de Ela tem um plano de judicial. recuperação, mas se não conseguir, a empresa fecha. Na verdade, é melhor que se entre no plano de recuperação judicial. É mais um fôlego de vida, né? Até para que os credores possam receber os créditos, né? Exato. Porque uma vez com a decretação de falência é muito mais difícil depois de receber. É bem provável que não receba, porque quando a empresa já está no estado de insolvência, os bens já estão sucateados, as dívidas trabalhistas geralmente são exorbitantes e com impostos também. Então é bem provável que ele nem receba. Agora, na sua concepção, você acha que seria interessante nas escolas, sei lá, propiciarem uma disciplina sobre educação financeira? Nossa, Isabela, esse assunto, ele toca o meu coração, até arrepiei aqui agora. E aí eu vou levar não só para o lado empresarial, até a falência da pessoa física. Nós crescemos num país sem nenhuma estrutura financeira. Sim. Nossos pais também não foram educados, nós não podemos penalizar eles por não ensinar a gente. Então, todos nós crescemos sem uma boa estruturação financeira. São raras as pessoas que a gente conhece que veio de família com uma boa estruturação financeira. Sim. Então, eu acredito que levar a educação financeira para dentro das escolas, ela traria uma maturidade para o jovem muito maior, para ele aprender a lidar com dinheiro. Porque nós, já como adultos, sabemos como é difícil lidar com dinheiro. Eu até vejo a brincadeira que fala o seguinte: eu não sei o que acontece com cartão de crédito, que você passa R$1 aqui, outro R$1 ali e vem 5 mil a fatura. Você não entende. Uma bala, um chocolate, uma cerveja, um tira-gosto. Quando você assusta, o que é isso aí? Que é isso? Que juro então, louco que é esse? O erro do pobre é trocar os R$50, né? Trocou os R$50. E o pagamento mínimo? É o terror, né? É o terror do Nossa, o pagamento mínimo é o terror. Porque Meu existe, Deus dá do por céu. quê? Nós somos uma sociedade consumerista, né, que é um novo termo que fala que nós somos incentivados ao consumo o tempo todo. Sim. O tempo todo nós somos incentivados ao consumo. Só que nem sempre a nossa renda é compatível com os nossos desejos. E às vezes eles imputam desejos que a gente não tinha. O compre batom, né? Compre batom. Por exemplo, para a pessoa tentar equilibrar, colocar o que é necessidade, o que é desejo. Tem hora que é difícil, né? Mas tem que ter esse domínio também, né, Deilson? Exato. Até quando a gente fala de falência de empresa, tem empresas saudáveis que quebram porque os sócios são desequilibrados financeiramente. E aí, como é que faz pra gente equalizar? Eu, inclusive, tenho um treinamento de inteligência financeira para explicar um pouco sobre isso. E o Mastermind também fala muito sobre isso, que é o quê? Vou querer esse treinamento, Isabela. O que acontece muito? Eu vou Esse treinamento querer. é bom. Hoje, inclusive, tem formatura, eu vou estar lá. Inteligência financeira? O inteligência financeira é o meu. Sim. Então, O que eu O Mastermind, falo? depois a gente pode chamar o pessoal do Mastermind aqui. Ah, Chama o bacana. Maurício. Maurício é fera. A gente pode chamar o Maurício. Chama o Maurício. Vem? Vem, Maurício. Olha, Maurício, depois. convidado, Maurício. Se você estiver nos assistindo ou assistir depois, você está convidado para falar sobre já. o Mastermind aqui. Show de bola. é interessante que ele está falando que vale não só para pessoa individual, como também para empresa, né? Exato. Esse equilíbrio, né? Sabe qual que é o principal problema financeiro, Otúlio, que eu enxergo nas vidas de pessoas físicas? Não tem um objetivo principal bem definido. Quem não sabe para onde vai, qualquer destino serve. Então, o que acontece? Eu não sei o que eu quero da minha vida. Então, eu acabo sendo empurrada por qualquer vento. Então, vamos supor que eu receba lá um salário de R$1.000 por mês. E aí você fala assim: meu Deus, eu tô indo para Angra agora, com meus amigos, vai ficar R$200. Vão? Eu falo, poxa, vão. Agora, a pergunta é, eu vou para R$200 com Angra, mas lá eu vou gastar só 200? Eu vou gastar muito mais. Só que aí eu volto, e aí falo assim: olha, eu tô vendendo meu carro, tô vendendo minha Hilux aqui, ela é 120 mil, tô vendendo por 80. Às vezes você não tem condições. Mas, poxa, olha que oportunidade. Vai lá e compra a Hilux. Aí daqui a pouco o cara falou assim: olha, eu tô vendendo minha casa, você assume o financiamento? Você não precisa nem dar entrada. Você vai lá e assume o financiamento. Só que daqui a pouco, por você não ter objetivos bem claros, você tá com montoeira de dívida. É verdade. Que você não sabe de onde surgiu. É um computador que o cara tava vendendo mais barato, você aproveitou a oportunidade. É uma viagem que você fez de última hora. E vão surgindo. Eu falo por mim, assim, na qualidade de mulher, né? Então a gente vê uma roupa, a gente parece que ela fica gritando assim: vem, vem. Aí você fala assim: nossa. Agora gostei da. Mas Vem. E um sapato. Mas olha só a diferença de quando você tem um objetivo muito bem definido. Vamos supor que eu queira comprar minha casa própria. E eu só interrompendo rapidinho aqui, o Alípio Almeida, de Barueri, São Paulo. Olha que legal. Tá falando aqui, ó, falou tudo, trocou R$50, já era. Já era, né? Mas olha só, a importância, como é que muda o seu planejamento financeiro quando você tem um objetivo muito bem definido? Vamos supor que eu falo assim: olha, eu quero comprar meu imóvel. Eu quero comprar minha casa própria. Eu vou comprar uma casa de R$100 mil. Eu já tenho 50. Agora falta 50 mil.
Eu consigo juntar 5 mil reais por mês. Então, quantos meses eu preciso juntar? 10 meses eu consigo juntar esse dinheiro. Se eu, durante 10 meses, juntar os 5 mil, eu vou comprar a casa que eu quero. E aí, eu ganho 6 mil por mês, com 1.000 eu pago minhas contas, 5 mil eu guardo dinheiro. E aí vem o Túlio com as propostas tentadoras. Deus, vamos pra Angra. Aí que tá. Eu vou olhar o meu orçamento e falar assim, olha, Túlio, Ou então, eu não vou conseguir. Vão pra Salvador. Pois é. Carnaval. E aí, o que eu vou falar? O que eu vou analisar? O que é prioridade pra mim? Ir pro carnaval com o Túlio ou eu comprar minha casa própria? E aí entra as questões de prioridades. Quando você tem uma prioridade, um objetivo muito bem definido, falou, Túlio, ano que vem eu vou com você porque eu tô juntando dinheiro pra minha casa e a prioridade é minha casa. Só que como a gente não tem esses critérios, tudo passa à frente. Equilíbrio, né? Até mesmo da empresa vai comprar um equipamento ou algum tipo de situação e ver, será que é o momento de eu comprar isso aqui agora para a empresa ou não, né? Eu digo muito isso aqui, ó. Nem toda boa oportunidade é pra gente naquele momento. Às vezes a oportunidade é boa, mas não é pra gente naquele momento. Eu tô lembrando de uma colega, não vou falar aqui qual, mas eu tinha uma colega que ela ganhava super bem, tinha um emprego excelente, mas ela não tinha controle financeiro nenhum. Ela vivia quebrada. Comprava e, assim, ganhava bem. Então, a gente vê que, às vezes, é a falta de controle, né? Porque, assim, vamos ser sinceros, ganhar dinheiro não é tão difícil quanto parece. Mas gastar é muito fácil. Então, vamos supor, você conseguir ter uma renda de 2 mil reais por mês, você consegue vendendo água no sinal. Uma pessoa que vende água no sinal, ela tira 2, 3 mil reais por mês fácil. Agora, tem pessoas que ganham 5, 10, 15 mil e estão vivendo uma vida pior do que aquele que ganha 2. Por quê? Porque muitas das vezes, quando você ganha 15 mil reais por mês, você pensa o seguinte, poxa, eu tô rico. Então você começa a viver uma vida de rico, mas o que você começa a gastar não é compatível com o que você ganha. E aí você começa a entrar num looping de aparecer, de comprar coisas que você não precisa pra mostrar pra quem não gosta, com dinheiro que você não tem. E aí você começa a se sobressair. Aí o vizinho compra um carro. A Isabela comprou um carro, eu vou comprar outro, não porque eu queria comprar, mas porque ela comprou. E aí eu começo a entrar num loop de inveja, de ego, e aí se enrola. Aí eu falo que a sociedade é bem superficial e vazia, né? É, superficial, com certeza. Muito, E a gente fica pensando se é possível controlar. Por exemplo, você pode ter um cartão de crédito ali e conseguir entender que dá para poder comprar isso, saber dividir. Porque tem gente que tem 2, 3, 4, 5, né? Tudo é questão de prioridade. Como é que a minha noiva ficou até brava comigo quando eu sentei com ela? Eu sentei com ela e fiz um planejamento na nossa vida de casado. A gente vai casar, eu vou casar. Que gracinha. E aí a gente fez um planejamento. Olha, o quanto você ganha, o quanto eu ganho e o que nós vamos gastar. E aí lá nós definimos quanto que é a nossa verba para gastar com presente por mês. A gente criou uma verba para cada gasto. Quanto que eu vou gastar com presente? Quanto que eu vou gastar com manutenção do carro? Quanto que eu vou gastar? Já projetado, eu ter verbas pré-definidas. Por quê? Porque se eu tenho um gasto de 500 reais por mês com viagem, se você vier com a proposta de 600 reais, eu falo, Túlio, não tá no meu orçamento. Não dá. Não tem de onde tirar esse dinheiro. E aí minha vida começa a ficar muito planejada. Aí fala, mas essa vida é chata. Mas é muito melhor uma vida financeira equilibrada do que uma vida desequilibrada financeiramente. Você perdeu o sono, você perdeu a sua saúde, porque não está conseguindo lidar com seus problemas financeiros. Evidência disso é que num processo de falência, é muito comum você ver empresários se suicidando. Porque ele não suporta a dor de perder ou a vergonha de ter que encarar as pessoas pelo problema que ele está passando. Entendeu? E pode prejudicar até na produção, né? Do funcionário, ou do empresário, ou da pessoa física normal. Eu costumo dizer que se o problema financeiro doer só no bolso ainda estava bem, mas começa a atrapalhar o seu humor. É verdade. Você começa a ficar mais mal educado, você começa a ficar mais grosso, você maltrata em casa, você perde casamento, você começa a maltratar funcionários, você começa a ficar mais desatento. E aí parece que é uma carretilha que vai acumulando, né? E aí você bate o carro porque você estava desatento, e aí as coisas vão acumulando. E aí você fala, poxa, a vida só tá caminhando ruim para mim. Mas eu costumo dizer, e no livro que eu escrevi tem isso. Olha, você não falou disso não. Qual livro? Isso é interessante. Eu escrevi um livro que são 50 coisas que eu aprendi com a falta do dinheiro. Como a Isabela comentou, eu vim de uma família muito humilde. Ele vai contar essa história. Olha que linda essa história. Conta pra gente. Eu vim de uma família muito pobre. Nós passávamos muita dificuldade. Pra você ter ideia, na minha infância, a gente mudou mais de 15 vezes. É mesmo? Eu não tenho amigos de infância. Meu único amigo de infância é meu primo. Porque é primo, porque senão eu não tenho histórico de onde a gente morava. Ficava numa casa, não dava conta de pagar o aluguel, mudava de casa. E assim ia indo. Pra vocês terem ideia, era a penúltima casa que nós moramos, a gente foi despejado da última, e a pessoa ficou com dó da minha mãe. Falou, olha, minha mãe com 3 filhos pra cuidar. A gente inclusive morava em Mário Campos. Pertinho aqui. Pertinho, Mário Campos. E aí ele falou, olha, eu tenho uma casa que eu posso te emprestar, ela tá em construção, ela não tem piso, ela não tem janela e ela não tem banheiro. Se servir para vocês, eu penso que ajuda por enquanto.
Minha mãe, sem opção, o que ela fez? Entramos para dentro da casa. Colocamos lona no chão, colocamos lona na janela, o banheiro nós cavamos um buraco, colocamos lona em cima e ali era a nossa infância. Eu passei minha infância assim. É um momento de extrema dificuldade. E aí eu já cresci sem uma estrutura familiar de um pai presente que pudesse, às vezes, dar uma estrutura familiar de fato, passando por muitas dificuldades financeiras. Minha mãe trabalhava na horta para ganhar R$10 por dia, para sustentar 3 filhos. E aí isso forçou que a gente fosse começar a trabalhar muito cedo. Então, com 10 anos de idade, eu já vendia chocolate no centro da cidade, em Belo Horizonte. A gente morava em Mário Campos, e eu descia com minha mãe com o centro, ela ia vender bolsa e eu ia vender chocolate. E aí foi se moldando ao longo do tempo. E aí, eu costumo dizer que quando a gente passa por muita dificuldade financeira, a gente tem 2 caminhos a seguir. Ou você pensa que a vida é essa porcaria mesmo, que eu vou desistir, que nada dá certo, ou você se torna uma pessoa sonhadora. E eu decidi me tornar uma pessoa sonhadora. E eu decidi dentro de mim que eu ia mudar a minha vida, que eu ia mudar a minha história, que eu ia gerar, eu ia poder abençoar minha mãe, que eu ia poder mudar a minha realidade através da nossa força. E as coisas foram acontecendo. E a garra que a gente foi tendo, graças a Deus a gente foi conquistando e foi avançando. E aí, o que aconteceu é que a minha força de crescer fez eu crescer muito rápido. Eu, com 22 anos de idade, eu já comandava um setor inteiro de uma construtora com mais de 2.000 funcionários. Que graça. Que a minha vontade de crescer era tão grande que acabou que acelerou o meu processo de crescimento. As pessoas me viam eu com essa carinha de 16. Imagina 10 anos atrás, se esforçando. E desde pequeno já com o jeito de empreender já, né? De empreender já, desde pequeno, né? Desde pequeno. Você já pegou macete ali. Eu comecei a ganhar muito dinheiro com 20, 21 anos de idade. Só que eu não tinha estrutura financeira. E do mesmo jeito que entrava, saía. Você já chegou então a eu já ser quebrei um pouco 3 descontrolado? vezes. Ah, tá. É mesmo? Eu já quebrei 3 vezes. E aí no meu momento de quebrado a 3ª vez, eu comecei a estudar. Falei, poxa, por que eu já estava estudando contábil, estava ali no 2º, 3º período de contábil, porque, poxa, eu estou estudando contabilidade, eu ganho bem, por que eu não consigo equilibrar minha vida financeira? Onde que eu estou errando? Né? Onde eu estou errando? Foi quando eu fui ter contato com a inteligência financeira, foi começar a estudar Gustavo Cerbasi, Robert Kiyosaki. Peraí que eu vou anotar aqui, Anota aí. Gustavo Cerbasi, Robert Kiyosaki. O principal propulsor foi o Robert Kiyosaki. Robert Kiyosaki, que escreveu o livro Pai Rico, Pai Pobre. Esse livro transformou minha vida. Ah, isso é fantástico. Porque aí ele começa a explicar o que eu de fato estava fazendo errado. Como é que é? Tem até um audiobook também, parece que no YouTube, né? Muito legal. Sensacional. O livro do Robert Kiyosaki, ele é esclarecedor para explicar por que a gente está, ele chama de corrida dos ratos. Que é você nasce, cresce, estuda, arruma um emprego e começa a ganhar dinheiro trabalhando e pagar as contas. Só que aí você começa a aumentar suas contas, você trabalha mais para pagar as contas. E aí suas contas aumentam, você começa a trabalhar mais para pagar mais contas. E você fica nesse loop infinito que chama corrida dos ratos. E são pouquíssimas pessoas, menos de 2% da humanidade, que consegue sair do caminho dos ratos. E como que saiu do caminho dos ratos? Ah, que pergunta interessante. No meu treinamento de inteligência financeira, eu ajudo as pessoas a saírem do caminho dos ratos, assim como eu saí. Hoje, eu não sou nenhum milionário. Mas eu quebrei 3 vezes e eu consegui reverter a minha situação. Então eu ensino as pessoas como que eu reverti a minha situação. E hoje eu sou sócio de um escritório de contabilidade, que a gente está montando um modelo de franquia. Eu tenho uma empresa de consultoria financeira, onde eu ajudo empresas e pessoas a obterem melhores resultados financeiros. E eu tenho os meus treinamentos, onde eu ajudo as pessoas a entenderem o porquê que elas afundaram em dívidas e como que faz para elas saírem, entendeu? Você pode falar para os nossos ouvintes quando vai ser o seu próximo curso? Ah, que pergunta interessante. Com certeza. Dia 30 de novembro. Dia 30 de novembro desse ano. Dia 30 de novembro, né? Método OPAF. Quem quiser entrar em contato também... tem como colocar depois? Nós vamos colocar nas redes sociais, né? Você depois coloca, deixa né? anotado o WhatsApp. Quiser passar também agora o WhatsApp, um telefone para contato. Quem tiver interesse, pode anotar meu WhatsApp, é DDD 31 99129 5780. 99129 5780. Fazendo igual rádio, né? Repetindo para fixar, né? E a gente é bombardeado o tempo inteiro, né? É. A publicidade, ela vai mordendo essa cabeça o tempo inteiro ali para assim, consumir. Eu costumo dizer que minha vida ela é cruel, porque eu ajudo empresários e eu ajudo pessoa física. Sim. E aí eu chego pro empresário e falo assim, olha, você tem que vender mais. Se você não vender mais, você não vai pagar suas contas. E eu preciso falar com a pessoa física, olha, você precisa controlar suas finanças. E eu deixo os dois brigarem e se resolver. Quem for mais resiliente se dá melhor. Mas, de fato, a empresa para sobreviver, ela precisa vender mais. E a pessoa física, para poder sobreviver, ela tem que gastar menos. E aí eles têm que se encontrar. Aí a pessoa tem que, o vendedor, ele tem que conseguir mostrar para o cliente que ele atende uma necessidade dele de fato, para que ele venha realmente a gastar o dinheiro dele, entendeu? O que acontece é que tem vendedores tão bons que geram uma necessidade para o cliente que às vezes ele nem tem. E aí às vezes acaba consumindo uma coisa que ele não tinha necessidade, mas pelo processo de venda ser tão bom, ele acaba consumindo de fato.
Nossa, ótimas É explicações, muita coisa bacana. né? Viu? Por exemplo, quando a pessoa já recebe o seu pagamento ali, se ela conseguir montar como se fosse uma porcentagem, 70% vai ser para isso, 40% Eu costumo para... dizer o seguinte, até para empresa, Tem um serve cálculo. pros dois. Eu costumo dizer o seguinte, a maior parte, quando a gente fala de empresa, a maior parte do lucro, no caso da empresa, ela tem que ir para reinvestimento. Porque a empresa, elas são como pessoas, tem um ciclo de vida. Ela nasce, cresce e morre. Toda empresa, um dia ela vai morrer. Porque ela tem um ciclo de vida. Ai, que horror. Exato. Toda empresa ela vai morrer. Nossa, Essa estatística que nossa. arrasada. Agora deu uma tristeza, né? Não, me deu. Eu vou dar um exemplo. Não, e aí? O que a gente vai fazer? A pergunta é Você deixa pro filho, o filho não dá Nossa, conta. e aí? Exato. Agora? Toda empresa que existe, ela vai morrer. Ah, Ela nasce, a gente ela pula, se a gente desenvolve. pula da ponte. O que faz, então? Como é que funciona? Toda empresa vai morrer. Você vai falar que a Coca-Cola um dia vai morrer? Sim. Você tá querendo dizer que a Apple um dia vai morrer? Exato. Toda empresa um dia vai morrer. Mas a pergunta não é se vai morrer, é como que faz para não morrer, que foi a pergunta que você fez. E a resposta é renascendo. Quando você renasce... Já entendi. Utilizando meios e métodos para poder se reinventar e permanecer ativo no mercado. Inovando, Ai, criando. aprendi, gente. A empresa que não inova, ela está fadada ao fracasso. Se você vai naquela padaria, ela está há 30 anos do mesmo jeito, com aquele balcão marrom, com aquela fita, aquele balcão marronzão, aquela frente toda engordurada. Daqui a pouco vai entrar umas padarias novas que estão colocando pizza junto, que estão colocando balcão. Layout todo caprichado. Layout todo caprichado. Essa empresa que está há 30 anos do mesmo jeito, um dia vai morrer. Um exemplo disso, por exemplo, a Coca-Cola. Deus, mas a Coca-Cola ela inova? Sim. Quando ela vê que as vendas dela vão cair, o que ela faz? Ela coloca seu nome na lata. E aí você vai comprar a Coca-Cola, não por causa da Coca-Cola, mas porque tá seu nome lá, Juicy Crate. Aí você vai lá pra poder comprar. Verdade. Aí o que acontece? O que ela fez nesse processo? Ela renasceu. E aí, adeus, as vendas começou a cair de novo. O que eu vou fazer? Eu vou criar Coca-Cola verde agora. É um novo modelo de Coca-Cola. Agora eu vou criar Coca-Cola zero. Agora eu vou criar Coca-Cola de 1 litro, a mini. E o tempo todo, ela tá renovando, ela tá renascendo. é verdade. Por isso ela não morre. Mas existem empresas famosas, como por exemplo a Kodak, Nossa, que tinha um potencial enorme, que tinha capital, mas por não entender que a empresa tem um ciclo de vida, ela perdeu para ela mesma. Não atualizou. Não atualizou. E hoje cadê a Kodak? Quem nunca ficou uma semana esperando para pegar uma foto 12 poses, né? Chega lá e descobrir que tirou foto do dedo. Mas uma empresa que não percebeu que ela tem um ciclo de vida. Um exemplo, um case brasileiro famoso é a Havaianas. A Havaianas, ela estava no pé de todo mundo. Só que começou a entrar os concorrentes e ela percebeu e ela mudou todo o layout, todo o estilo de atuação dela. E hoje, para você comprar Havaianas, tem que fazer até financiamento, né? Porque... Não, verdade. e eu fui tem as Havaianas em São Paulo, que não tem só Havaianas. Olha só. Você tem óculos. Olha só que legal. Entendeu? Ela tá Começou a inovando. aumentar também, né? E ela tá naquela, acho que como chama aquela avenida famosa em São Paulo? Augusta? A Paulista? Paulista, é né? Augusta, né? Que tem as lojas, todas aquelas de marca famosa. Sim, Ela sim. está bem lá na... Olha pra você ver. Tudo isso é renascer. Então, para a empresa, o que eu aconselho? A maior parte do lucro ele precisa ser para reinvestimento. Por quê? Porque é com reinvestimento que você inova. Não existe inovar sem dinheiro. Ah, Deus, mas eu tive um amigo que implantou uma ideia e deu certo, mas sem colocar nenhum centavo. Poxa, show de bola. Mas isso é uma exceção à regra. Se você quiser vir aqui na Rádio 3VL e quiser fazer uma propaganda, vai precisar arcar com os custos da propaganda. Se você quiser colocar um outdoor na entrada da cidade, vai ter investimento. Se você não tiver ideia, se tiver que contratar um consultor para te dar ideia, você vai ter que investir. Então, é muito difícil você conseguir ter ideias criativas sem investimento. Que seja um investimento de você ir num café e tomar um café para melhorar. Então, para a empresa, eu aconselho, primeira parte é investimento. Segundo, reserva financeira. Trabalhar sempre com reserva, fundamental, né? Sempre com né? reserva, é fundamental. Por quê? Porque as adversidades, elas vão vir. Todas as empresas estão sujeitas às adversidades. O que acontece é que tem empresa que tem caixa, tem empresa que tem não. Tem supermercados que tem 30 anos que estão aí, o supermercado BH é um bom exemplo, o supermercado está crescendo, e tem mercearia que não dura um ano. Olha só que bacana. Tem o Alipe Almeida que tá falando assim, esse rapaz é muito inteligente. Que legal. Obrigadão, Alipe. Show de bola, fico feliz E com esse lembrando retorno. aos ouvintes, né, Isabela, que o programa fica salvo, né, em nossa Compartilhem. página no Facebook 3VL, e no YouTube, canal 3VL. Show de bola. Olha, eu adorei a sua presença aqui conosco. Eu acho que o nosso tempo tá se esgotando, Ah, não tá, que pena. Túlio? Infelizmente. Eu nem minutinho, percebi, falta você um minutinho percebeu? pra perceber, não. Um baita assunto fantástico, eu né? Muito também nem interessante, viu? percebi. Eu nem percebi a hora Passar, né? passar. Nossa, é Show sempre de bom, bola, né? show de bola. Então, vamos fazer o convite, né, pro Maurício, para ele estar aqui falando sobre o Mastermind. Show né? de bola. Vou falar com ele hoje também, mas vou deixar você fazer o convite formal, é claro. Não, mas aí você já fala com ele e ele Vou tá deixar uma convidado carne também. amaciada, né?
Show de bola. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço, Isabela, Túlio, foi uma honra estar aqui com vocês. Espero que eu possa ter contribuído um pouquinho com a história de vocês. Não, contribuiu Você demais. tá doido, foi uma aula pra nós aqui. Em breve, legal. de volta, hein, se Deus quiser. Deus Divulga quiser. lá o seu curso pra gente. Pode deixar. Tá bom? Se quiser repetir o telefone, né? Só Ah, pra vou quem repetir. estiver acompanhando. Então anota aí, pessoal. DDD 31 99129 5780. 99129 5780. O Alipe até falou que repetiu Por o WhatsApp. favor, ele repetiu o agora. WhatsApp dele. Legal. Falou aqui agora. Né? Então tá bom. Boa noite a todos, né? E bom resto de semana. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito bem, terça-feira que vem tem mais Direito em Foco. Agora na sequência tá chegando o programa Stop, ao vivo para todo o Brasil. Ó, e antes disso, o Renilson Pedro tá falando aqui, ó, pena que acabou. Tava acompanhando Renilson Pedro. Que legal. Terça-feira que vem tem mais. Um forte abraço. A CCI Proteção Veicular, as melhores coberturas e benefícios do mercado. Oferecemos cobertura contra roubo, furto, colisão, incêndio e fenômenos da natureza. E ainda benefícios como assistência 24 horas, carro reserva, cobertura de terceiros e de vidros. Associe-se e pague seu primeiro boleto só em dezembro. Estamos na Avenida São Paulo, número 701, no centro de Ibirité. Telefone 3472-3030. A CCI Proteção Veicular. Há 10 anos fazendo mais por você e por sua família. Restaurante